Boa noite, meu nome é Aline e hoje eu e o meu grupo vamos falar um pouco sobre ações possessórias. Boa noite a todos os colegas presentes na aula. Meu nome é Everton Nunes, eu sou colega de vocês aqui na Unifam, no quinto semestre de Direito Noturno, e hoje eu vou estar apresentando sobre dois tipos de ações possessórias que foi passado para o meu grupo. A primeira que eu gostaria de estar falando é a respeito do interdito proibitório, esse sendo um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil. Ele é previsto lá na seção 3 do capítulo de ações possessórias, onde ele vai estar previsto no artigo 567. O artigo 567 diz o seguinte: o possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. O que esse artigo está tentando dizer? O interdito proibitório ele é aquela ação onde ainda não há um dano real à posse ainda. Ou seja, há uma iminência, há um provável risco de que aquele possuidor, tanto direto quanto indireto, ou seja, aquele possuidor que exerce a posse em nome próprio, tanto aquele que exerce em nome de outro, pode entrar com essa ação a pedido de que o juiz entenda que há uma ameaça à sua posse e que ela possa vir a ser turbada ou esbulhada. Assim, o juiz reconhecendo quem é o real posseiro daquele imóvel e assim garantindo a segurança do possuidor. Aqui eu trouxe também uma jurisprudência da, do Tribunal de Justiça do Ceará, da comarca de Viçosa do Ceará, onde, para entendermos melhor, eu vou narrar os fatos. Neste processo, a autora narra que possui uma propriedade no sítio e que em 10 de 1 de 2018 ela foi notificada a comparecer ao Ministério Público, pois o requerido alegou que a autora havia fechado uma suposta entrada em sua propriedade e estaria prejudicando a comunidade local. Em 20 de 1 de 2018, a cerca que havia construído em sua propriedade foi destruída, justamente no acesso em que ela havia fechado, bem como retiradas estacas da cerca do outro mesmo local, do outro lado da propriedade onde ela teria fechado. Acreditando ser o requerido que ela citou no processo responsável, pois durante aquele momento em que a cerca estava suspensa, este requerido ficava rondando a propriedade na tentativa de intimidar a possuidora. E aqui ela pede uma concessão de liminar para que o requerido se abstenha de turbar sua posse, sob pena de multa diária e no mérito da confirmação da liminar pleiteada. Aqui ela coloca os documentos que provam que a posse veio a ser perturbada no final das contas, onde no meio é importante analisar que no meio do processo essas ameaças que vinham sendo proferidas à posse, elas se tornaram ações de turbações, ou seja, as cercas foram derrubadas. Então, aqui o processo ele passa não só a ser um processo de interdito proibitório, mas também ele passa a ter um caráter de manutenção de posse, onde na liminar a autora também pede que caso venha a ser turbada essa posse, ela possa ser mantida na posse. Tá tudo bem? Essa foi a parte de interdito proibitório. Obrigado pela atenção de todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu nome é Lucas e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre nunciação de obra nova, que também é chamada de embargo de obra nova. E logo assim, quando a gente vê esse conceito, quando a gente vê esses dois nomes que se referem à mesma coisa, já nos dá um norte do que é que vai acontecer, do que é que essa ação propõe. Nunciação de obra nova ou embargo de obra nova, o nome embargo já diz, alguma coisa vai ser embargada. O que é embargar? De forma bem sucinta, embargar alguma coisa é impedir que aconteça. Como a gente está falando aqui de construções de obra, alguma obra vai ser impedida de ser realizada. E aí, por que é que essas obras vão ser impedidas de se concretizarem? Quais são os motivos para isso? Bom, e falando agora sobre casos em que se pode propor essa ação de embargo de obra nova, de enunciação de obra nova, eu vou começar falando de três casos, que eu entendi como três exemplos como gerais, e depois eu vou pontuar alguns casos mais específicos que a gente não enxergue dentro desses três exemplos gerais. Bom,
quem pode propor a ação de embargo de obra nova? Em primeiro lugar, o município, pois a partir do momento que uma obra fere determinações legais que não está 100% dentro da lei, ela pode ser embargada, ela pode ser impedida de se concretizar, de acontecer. Em segundo lugar, condôminos, sejam eles na figura de um síndico ou literalmente vários moradores. E condôminos, eles podem, ou o síndico, eles podem entrar com esse pedido quando eles querem evitar que coisas de terceiro, imóveis de terceiro ou deles mesmos sejam prejudicados. Em terceiro lugar, é o proprietário de um imóvel. E o que é que um proprietário de imóvel quer fazer? Ele quer preservar o seu bem, seja ele com construções em imóveis limítrofes ao seu ou qualquer outra coisa que esteja pondo em risco seu imóvel. E falando agora sobre aqueles casos que eu tratei como pontuais, específicos, que talvez a gente não enxergasse de primeira dentro dos 3 casos gerais já citados, eu trouxe apenas 5 casos bem simples. O primeiro caso de uma obra poder ser embargada é quando ela impede o trânsito de pessoas ou coisas. O segundo caso, quando ela invade, quando ela ultrapassa limites que anteriormente foram acordados. O terceiro, quando ela não tem respaldo arquitetônico. O quarto, quando ela carece de autorização, quando ela de alguma forma não está 100% legalizada. E em quinto, o que também é meio óbvio, quando ela coloca a integridade física do outro em risco, quando de alguma forma aquela obra ela pode desabar, quando ela pode, enfim, acontecer qualquer coisa que não garanta a integridade física de quem está na obra ou de quem está ao redor. Esta medida judicial comporta o pedido de embargo liminar, sendo necessário, para o seu deferimento, uma comprovação de imediato ou uma justificativa prévia que a edificação de obra no imóvel vizinho está causando prejuízo ou risco ao seu imóvel. Esta demanda judicial, ela não demanda que o magistrado realize um juízo de mérito no tocante à concessão ou não desta liminar. Ela deve ser concedida para evitar a continuidade dessa obra, que possivelmente está colocando algo ou alguém em risco, está ferindo alguma lei, e, salvo se, excepcionalmente, existir dúvidas básicas no pleito, há de ser concedido o embargo de impeditivo pronto. Portanto, não há sentido em se aventar acerca da existência ou não de um prejuízo, uma vez que a violação das regras já traz em si mesma a ilegalidade e o prejuízo iminente, de forma a não precisar este ser impedido. Trata-se, então, de um dano jurídico, se fazendo suficiente a presença do ato ilícito, não havendo uma necessidade de uma produção de uma prova constitutiva para a suspensão ou demolição da referida obra, que está de alguma forma ferindo a lei, enfim, de alguma forma ela está acontecendo de uma forma ilegal, de uma forma que ela não deve ser continuada, ela deve ser interrompida ou até mesmo demolida. Meu nome é Matheus e faço parte do grupo 4, que está me falando a respeito das ações possessórias. Fiquei responsável por estar falando nesse momento a respeito da reintegração de posse. Essa é uma ação judicial que o próprio nome já nos sugere o que ela quer falar. Tem diversas outras ações que pelo nome a gente não consegue de fato entender o que ela está querendo fazer, o que ela está propondo, o que ela está trazendo para nós. Esse não é o caso da ação de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse está prevista no Código Civil, no seu artigo 560, que nos diz que nós, possuidores de uma posse, temos o direito de reavê-la em caso de sermos retirados dela de maneira indevida. Essa posse tem como algo precedente que alguém ou mais de uma pessoa venha ferir o seu direito sobre determinada posse. Você está em sua casa, você está em sua fazenda e alguém de maneira oculta ou alguém com muita violência entra na sua posse, toma de você e te expulsa de lá. É a partir desse momento, a partir desse ato de terceiros, que a reintegração de posse começa a ser válida para você e no ordenamento jurídico. Você vai até um juízo, você vai até um juízo e fala, não, determinada pessoa retirou de mim um direito legal que é sobre essa posse que eu tenho. Eu tenho a publicidade dela, eu tenho todos os direitos sobre ela e essa pessoa retirou indevidamente de mim. É a partir desse momento que a reintegração de posse começa a ser válida no ordenamento jurídico e também no mundo natural.
Essa é uma ação possessória de extrema importância para a defesa do nosso direito à posse. Se ela não existisse, qualquer um poderia tomar, qualquer um poderia turbar, qualquer um poderia fazer o que quiser com a posse alheia. Então, é uma ação extremamente importante para vivermos uma real segurança jurídica onde quer que estivermos. Boa noite, meu nome é Maria Paula. Eu vou falar sobre ações possessórias e mais precisamente sobre a manutenção da posse. A Constituição Federal brasileira, ela não só estabelece o direito de propriedade como direito fundamental, mas também ela prevê de forma expressa, por se tratar de um direito inviolável. Além disso, o Código Civil brasileiro traz vários artigos referentes aos direitos possessórios. Um dos instrumentos assegurados para se proteger esses direitos é a ação de manutenção da posse. Os primeiros passos para ajuizar é necessário contratar um advogado, procurar um defensor público. Caso não tenha como arcar as custas de um profissional, cabe ao advogado ou defensor público determinar, com base no que se é cabível, a ação processual. É importante salientar que, devido à morosidade da justiça, muitas vezes é recomendável optar por uma solução alternativa ao processo, como a mediação, a arbitragem ou conciliação. Se a opção for pela via judicial, a petição inicial deve ser redigida com os documentos hábeis a provar todas as alegações do autor. Deve ser comprovado o exercício da forma mansa e pacífica, a ocorrência da turbação, a data da turbação, e deve ser provado também que o autor continua no poder do bem do projeto da ação. Agora eu vou falar um pouco sobre a ação de dano infecto. Os artigos 1277 a 1281 do Código Civil determinam restrições ao exercício do direito de propriedade, que se fazem no direito privado, estabelecendo limites dentro dos quais os proprietários podem atuar sem prejuízo de seus vizinhos. A legislação, portanto, protege o proprietário ou o possuidor de um imóvel contra o que se conhece por dano infecto. O dano infecto é o prejuízo presumível, eventual, que está para acontecer em breve. É o prejuízo possível, iminente, que aponta para o risco de dano. E tem como exemplo prático o risco que corre um prédio pela sua contiguidade com outro ameaçado de ruína. Prevê o caput do artigo 1277 do Código Civil. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. O parágrafo único desse artigo assim preceitua: proíbem-se as interferências considerando a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Geralmente, as pessoas se perguntam o que fazer com o vizinho que está te perturbando constantemente. Em casos de condomínio, alguns procuram um síndico, esperando que este resolva a situação, sendo que nem sempre este obtém sucesso. Em outros casos, não havendo síndico, não resta outra opção ao cidadão a não ser ajuizar uma ação chamada ação de dano infecto. A ação de dano infecto tem cabimento naquelas situações em que o proprietário ou possuidor de um imóvel esteja sofrendo ou tenha justo receio de vir a sofrer dano ou prejuízo pelo uso nocivo de barulho, desordem, criação de animais, armazenagem de produtos perigosos como inflamáveis e explosivos, exalações fétidas, entre outros, ou ruína de prédio vizinho.
O objetivo primordial dessa ação é comminar pena ao proprietário do imóvel até que cesse a situação de fundamento ou pedido a prestação de caução pelo dano iminente. Boa noite a todos e a todas. Nesta noite vamos falar sobre a emissão de posse. De acordo com a nova Lei 13.105 de 2015 do Código de Processo Civil, CPC, a ação de emissão na posse é ato judicial que confere ao interessado a posse de determinado bem, a que faz jus e de qual está privado. Ela pode decorrer também de ato entre particulares, mediante acordo. É possível a ação de emissão na posse do imóvel nos casos em que o comprador possui contrato de compra e venda, mas não registrou o documento em cartório imobiliário. Os artigos 538 e 625 do Código de Processo Civil nos assegura de que, não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou emissão na posse, em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. E vamos falar também um pouco das características da emissão de posse. Trata-se de uma ação petitória e não possessória, fundamentada no direito de propriedade. Quando for proprietário e não possuir bem, também caberá a ação de emissão de posse. Exige a prova de propriedade via cartório de registro de imóveis. Exige a petição inicial, fundamentada na certidão de matrícula, a qual deverá constar o nome do adquirente. Deve ser proprietário para ajuizar uma ação de emissão de posse. Portanto, em breves palavras, resumindo aí, de que se trata a questão de emissão de posse na propriedade. Meu nome é Rebeca Vieira e, dando continuidade ao nosso tema, irei falar um pouco mais sobre ações possessórias. Como já sabemos, as ações possessórias têm como objetivo assegurar a posse de um bem, seja ele móvel ou imóvel. No entanto, existem alguns requisitos que devem ser comprovados para que se possa ingressar com o interdito possessório. São eles a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse, ou a perda da posse na ação de reintegração. Já é de nosso conhecimento que o ordenamento jurídico prevê 3 tipos de ações possessórias, de acordo com o artigo 560 do novo CPC. São elas a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Na ação de reintegração de posse, o que se pleiteia é a recuperação da posse perdida, o chamado esbulho, no qual existe a perda da posse em virtude dos atos praticados pelo ofensor. Na manutenção de posse, o pedido é de que sejam cessados os atos de turbação, que por sua vez são os meios dos quais o ofensor utiliza para dificultar o exercício da posse. Já no interdito proibitório, visa-se que seja assegurada a posse de iminente turbação ou esbulho, por meio de ordem judicial de não fazer, ou seja, quando existe a ameaça fundada de que a posse possa vir sofrer turbação ou esbulho, ingressamos com a ação de interdito proibitório, mesmo que nenhum ato de afronta tenha sido praticado. Basta haver indícios concretos de que a moléstia possa vir a acontecer. Isso já é o suficiente. Entendemos, portanto, que as ações possessórias não discutem a propriedade do bem, e sim a defesa da posse, seja ela de bem móvel ou imóvel, sendo elas solicitadas pelo possuidor, no caso de manutenção de posse, ou pelo proprietário, no que diz respeito à reintegração de posse.